Bem-vindos ao programa Meu Voto Vale, o primeiro programa linkado a uma ferramenta de inteligência artificial que permite você, eleitor, apontar os problemas do seu município e ao gestor público apontar soluções e dar publicidade a elas. Hoje estamos recebendo o Dr. Júlio César Bisinelli, doutor em epidemiologia, professor titular da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em medicina e doutor em odontologia. Vamos tratar hoje, nesse programa, a prática clínica baseada em evidência. Um tema bem importante, pois atravessamos um período de pandemia, onde as evidências científicas foram muito discutidas e muitas fake news foram geradas. Seja bem-vindo, professor Júlio. Muito obrigado pela sua presença. E conta um pouco da sua história para nós, nesse primeiro momento. Bem, boa tarde, é um prazer estar aqui, André, com vocês. O que a gente pretende realmente é somar a prática clínica baseada em evidências, desmistificando as falsas notícias, as falsas impressões e tentando somar, né, na nossa realidade com aquilo que seja mais benéfico, não só para a população, como para a comunidade de forma geral. Perfeito. Explica para nós o que é a prática clínica baseada em evidências. Bem, André, a prática clínica baseada em evidências é uma prática onde que se baseia nos estudos de maior rigor científico, para que com isso a gente possa nortear uma melhor conduta, ou seja, uma melhor conduta clínica com melhor resultado e melhor previsibilidade. Seria um estudo mais consciencioso e criterioso em relação às informações que estão na literatura científica, para que a gente faça um delineamento do raciocínio clínico e crítico, para que realmente as decisões sejam realmente fundamentadas em ciência. Bem, a prática clínica, ela se refere da seguinte maneira. Bem, quando nós atendemos o nosso paciente, ele vem com uma queixa, né? Essa queixa tem que ser investigada. Então, investigamos como? Frente às evidências que nós temos, a evidência clínica, que é baseada nos sinais e sintomas, ou seja, aquilo que o paciente apresenta como alteração de cor, de volume, de consistência, e aquilo que ele nos refere em relação à dor, em relação às suas queixas que ele sente e que realmente ele passa a nós. Com isso, nós também podemos pegar as evidências de imagem e começar a fazer esse raciocínio clínico. Esse raciocínio clínico, chamado de propedêutica, fazemos com que possamos se basear não somente nas evidências clínicas e de imagem, mas individualizando esse tratamento para o nosso paciente, no sentido de fazer que essa propedêutica, nessa tomada de decisão, estejam baseadas nas melhores evidências científicas, ou seja, nos estudos de melhor rigor, para que, como eu falei para você, a gente tenha um resultado mais previsível e tenhamos uma situação muito mais controlada. Com isso, nós vamos mapear melhor as informações, bem como as variáveis, não só em relação à doença, como ao próprio paciente, buscando sempre o melhor desfecho. Então, a prática clínica baseada em evidência, ela fundamenta todo esse raciocínio clínico para que tomemos sempre a melhor decisão clínica em relação a cada paciente, a cada situação, de forma tentando sempre individualizar. Perfeito, professor. No momento atual, de grande frequência na divulgação de informações falsas, qual a importância da prática clínica baseada em evidências? Bem, André, aquilo que a gente não se mede, não se controla. Então, todas as informações, não sejam somente de caráter científico, clínico, de área de saúde, tem que ser baseada em evidências. O que seria evidência? Seriam fatos que não geram dúvida, não dão margem a dúvidas. Em relação a nós, a prática clínica baseada em evidência na área de saúde, nós nos baseamos, como eu falei para você, na literatura de maior rigor científico, e não naquilo que realmente a gente usa como experiência pessoal. Porque as experiências pessoais não usam o método científico. O método científico, realmente, ele faz com que os experimentos possam ser testados, podem ser comprovados, eles são experimentos controlados, eles são mensuráveis e podem ser reproduzidos. E, além disso, nós temos um tratamento estatístico, um tratamento matemático que vai validar essa informação. A partir disso, realmente, através da leitura, reflexão, individualização, a gente chega à melhor conduta ao nosso paciente. Aproveitando, como você falou, em relação à situação que vivemos, principalmente os fake news, o que realmente a prática clínica pode somar em relação a isso?
Bom, fazendo uma analogia em relação, por exemplo, à nossa situação atual, a pandemia, a Covid. Você veja bem, os estudos hoje relacionados para o tratamento, principalmente a Organização Mundial de Saúde recomenda, são estudos multicêntricos, feitos por grandes universidades, que vão validar realmente todas essas informações desses experimentos, como a gente já falou. Então, para que a tomada de decisão seja a melhor, ela não pode ser achado no achismo, baseado naquilo que acreditamos que seja o kit COVID, realmente é um kit barato e com resolução. Porque, na verdade, são estudos realmente que não têm parâmetros, que, na verdade, não podem ser muitas vezes reproduzidos e muito menos medidos. Então, na verdade, é um serviço frente a essas fake news de desinformação, é um grande desserviço à ciência. E a prática clínica realmente vem mostrar que, na verdade, aquilo que realmente é estudado, aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser reproduzido, realmente vai ter uma evidência, com certeza melhorará no desfecho. Como hoje a gente tem a vacina, tomar ou não tomar? Veja bem, nós temos a Anvisa, que é um órgão regulatório de Estado. O que ela diz? Qual a melhor vacina? Aquela que realmente você pode colocar no teu braço, aquela que está disponível. Por quê? Porque, na verdade, todas elas foram validadas por essa agência, que é uma agência que tem um critério científico e um critério técnico, fazendo com que realmente essas informações sejam validadas. Com certeza, o nosso desfecho em relação a essa parte de epidemiologia serão positivos. Isso é uma questão importante, né, professor? Porque tratando de Covid, por exemplo, se você olhar os estudos epidemiológicos, nós vamos ter um índice de mortalidade que varia aí de 0,08% a 0,03%, dependendo da idade do paciente, vários fatores de comorbidades. Mas eu li um estudo com 15 mil pacientes sobre mortalidade e esse foi o índice. E eu li um estudo sobre o tratamento precoce nesse mesmo, com 15 mil pacientes também. O que ocorre? O nível de mortalidade foi igual. Quer dizer, se a gente não tivesse tratado, comparando um estudo epidemiológico validado com um estudo multicêntrico com 15 mil pacientes, a mortalidade foi igual. Então, quer dizer, há muita discussão, mas ninguém olha realmente os dados crus para a gente poder fazer comparação, né? Por exemplo, não estou criticando quem defenda o tratamento, porque eles também estão baseados em alguns estudos, apesar de eu ter lido e achar que alguns estudos desses têm vieses bem grandes, a gente tem essa questão, né, de comparar com a epidemiologia. E a epidemiologia nos mostra essa relação, né, entre a questão de sobrevivência desses estudos. Mas o pior não foi isso. O pior é quando a gente pega o agravamento da situação, que é os pacientes que precisam ir realmente para a UTI, né? A gente vê que tem questões que não são só comorbidade, existem outros fatores intervenientes nessa questão da necessidade de UTI, por exemplo, carga viral, né? Como foi feita, como o paciente se contaminou. Existe uma questão também genética, né, de questão de imunidade, de predisposição a você receber, porque tem tudo isso que influencia o estudo. E o que as pessoas, né, os leigos têm que entender é que não é porque você é a favor ou é contra, você quer que as pessoas fiquem doentes e morram. Ambos os profissionais dos dois lados querem o melhor para os seus pacientes sempre. Concorda, professor? Exatamente, André. Exatamente, André. Você veja bem, como você disse, não somos contrários a tratamentos. Nós temos que basear o nosso tratamento, como a gente se baseia, realmente na prática clínica, mas baseada nessas evidências. Por quê? Nós vamos conferir, com análise dessas validades em relação a esses estudos multicêntricos, eficácia, eficiência e efetividade. Ou seja, queremos um efeito útil, produzir um efeito, mas que possa ser medido. Queremos ter uma eficiência, ou seja, produzir essa eficácia. Queremos ter a efetividade, ou seja, produzir um efeito real que possa ser checado, que possa ser medido. Como você disse, na pirâmide das evidências, esses estudos que até norteiam o uso desses kits são estudos de pouca evidência, de baixa evidência. Então, na verdade, não somos contrários ao uso ou não uso, nós somos a favor do uso, sim,
daqueles estudos que realmente têm alta evidência clínica, para que realmente a gente tenha um desfecho melhor, consequentemente menor morbidade, menor custo em relação ao Estado, em termos de internamento, e melhor qualidade, com os pacientes menos sequelados pós-tratamento, né? E outra questão também, nessa questão do nível de evidência, é a questão da judicialização, né? Porque quando você se baseia em evidências de baixo valor científico ou com fraco poder de aplicação clínica, você se expõe, porque você usa a tua opinião pessoal e o teu viés pessoal, né, para aplicar uma intervenção que muitas vezes pode resultar ou não, né, na resolução do problema. Exatamente, eu acho que a prática clínica ela veio exatamente para isso, baseada em evidência no sentido de a gente ter uma melhor efetividade em relação àquilo que é proposto. Veja que nós temos vários viés mesmo no tratamento, várias situações que realmente a gente não pode controlar. Daquelas que a gente pode controlar, baseado nesses estudos, com certeza teremos um melhor desfecho em relação àquilo que nós esperamos, as expectativas. E nem sempre isso também é conseguido. Então, na verdade, se a gente puder aliar esse conhecimento clínico, no sentido de realmente nortear as políticas públicas, nortear os planejamentos em relação à saúde, quem vai ganhar é o paciente, a comunidade, é os profissionais em relação a poder prestar um melhor serviço, com melhor qualidade, mas, como você mesmo disse, não no achismo, na experiência pessoal, eu acho que vai dar certo. Perfeito. Professor, como coordenador dos cursos, como os profissionais da área da saúde são formados nessa filosofia dentro das universidades? Bom, André, infelizmente, poderia dizer o seguinte, as universidades que prezam em seu currículo exatamente a prática clínica baseada em evidências, eu acredito que realmente tenhamos uma boa formação. Aquelas universidades que realmente têm seus cursos de extensão de pós-graduação em nível de mestrado, doutorado, sim, porque tem um compromisso com a ciência. Infelizmente, a maior parte, não digo todas e não digo da odontologia, mas digo de área de saúde geral, elas se baseiam mais na parte tecnicista, em função do seu corpo clínico, em função do seu posicionamento de mercado, né? Às vezes, oportunidades financeiras, que infelizmente a maior parte, muitas vezes, dessas escolas não são geridas por profissionais, mas sim por profissionais não da área de saúde, profissionais liberais, que realmente vejam como um empreendimento, e muitas vezes isso não acontece. Então, o que acontece? Nas escolas que realmente levam a formação da prática clínica, o problema clínico sempre é levado ao questionamento, no sentido de realmente sempre buscar a melhor conduta, tentando evitar o máximo possível os viés que realmente acontecem. Ou seja, nós vamos buscar um benefício, mas que essa beneficência não venha a causar maleficência, que o custo seja melhor que o benefício. Um dos exemplos que eu dou na nossa área, que infelizmente está sendo umas grandes complicações, principalmente pelo melhor acesso dos nossos pacientes ao sistema de saúde, seja público, seja privado, seja os consultórios, pelo processo de envelhecer da nossa população e até pelo uso, hoje a indicação melhor e até pela facilidade da reabilitação com implantes e próteses sobre os implantes, os alendronatos, o bifosfonato, que é usado principalmente hoje, a indicação em mulheres pós-menopausa, devido à diminuição do estrogênio, que vai levar como consequência a osteoporose. Você veja bem, o alendronato é uma droga usada já desde o século passado, mas é usado para o tratamento de câncer, das metástases, principalmente de ovário, as metástases de próstata em relação ao osso. Ela dá uma melhor qualidade do paciente. Então, a gente vê, se o custo vale o benefício, ótimo, mas muitas vezes o custo realmente não traz o benefício como ele vai trazer malefícios. Então, na verdade, a grande vantagem da prática clínica, principalmente na formação dos nossos alunos da área de saúde, é que esse problema clínico é levado ao questionamento extremo. Consequentemente disso, há uma discussão para que realmente seja uma melhor conduta, para um menor desfecho, para que tenha uma menor morbidade e, consequentemente, um tratamento mais efetivo. Então, na verdade, nós hoje temos que ver, na prática clínica baseada em evidência, na formação dos nossos alunos, uma interação em relação à avaliação do paciente, em relação ao tratamento clínico, a interação em relação às drogas que o paciente faz uso, principalmente as de uso contínuo, em relação às comorbidades, às vantagens,
E daí sim, a eficácia, eficiência e efetividade. Queremos o melhor resultado, queremos o melhor diagnóstico, que seja mais previsível e a conduta melhor. Essa é a ideia realmente da formação das escolas. Como eu falei para você, infelizmente, nem todas as escolas prezam por isso, mas seria interessante nesse sentido. Não, perfeito. Na questão que tu comentou do alendronato, o grande problema que eu vejo no uso dessa droga é o uso contínuo, porque como ele atua diretamente sobre os osteoclastos, ele reduz a reabsorção óssea e o turnover ósseo. Mas o que que ocorre? Se você usar ele continuamente, isso vai chegar a um ponto onde que a gente não vai ter as células. E aí a gente cria um viés contrário, que é a posição óssea normal. E por isso que ocorrem as osteonecroses, né, em nível biológico. Eu tenho estudado bastante isso porque é rotina no nosso consultório hoje receber pacientes que fazem uso contínuo dessa medicação. E o grande problema é a fisiologia óssea que está comprometida, né? Exatamente, André. Você aproveitou e falou que, infelizmente, hoje é uma grande queixa em nossos consultórios, porque, na verdade, ela hoje não se tem estudos que suportam exatamente como é que vai ser. Não existe um follow-up dessa, uma continuidade de estudos a longo prazo. Então, na verdade, é uma medicação de depósito. Então, se vai parar de usar, quanto tempo nós podemos ter resultados positivos ou não? Não se sabe. E o grande problema, as osteonecroses causadas pelo bifosfonato, como você mesmo disse, está relacionado à biologia óssea, diferentemente da osteonecrose causada por radiação. As etiologias são diferentes, os tratamentos são diferentes. E o tratamento em relação ao alendronato, o prognóstico é muito sombrio. Mas sombrio porque exatamente a evidência científica ela é fraca em relação a isso ainda. Ela não suporta realmente nós determinarmos um tratamento com efetividade frente a essa doença. Então, daí caímos naquela. A prática clínica faz a gente reflita em relação, será que vale a pena? O que nós ganhamos? O que nós perdemos? O custo vale o benefício? E os estudos realmente mostram que muitas vezes é um viés, como se disse, muito grande. Então, é uma das coisas que talvez o futuro venha nos esclarecer com mais estudos que possam suportar exatamente em relação à nossa conduta em frente a essas doenças. Porque o que nós estamos fazendo, infelizmente, frente ao alendronato, é fazer tratamento não de cura, mas correndo atrás do rabo, ou seja, tentando melhorar a qualidade do nosso paciente. Porém, nós temos que, conjuntamente, pensamos que somos da área de saúde, entre o médico e o dentista, ver assim, qual a melhor indicação para esse paciente. Será que realmente é essa? Porque, na verdade, ele tem a saúde, mas a saúde bucal faz parte de um holístico, de um geral. Então, nós temos que olhar as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. A prática clínica com base em evidências é uma rotina para todos os profissionais da saúde? Infelizmente não, André. E você sabe bem disso, porque, na verdade, você também conduz seus estudos aí, porque existe um grande conflito hoje entre ciência, religião e posições ideológicas, sejam políticas, seja quais forem, né? Então, na verdade, a gente vê que hoje as condições de trabalho, na maioria dos profissionais, dos recém-formados, ou de profissionais já de algum tempo de formado, as condições financeiras também, não só logísticas, né? Fazem com que realmente haja desculpas nessa investigação, né? Então, na verdade, o profissional não trabalha nas melhores evidências em função exatamente disso, a minha condição de trabalho, ou não tenho tempo para fazer uma reciclagem. E, na verdade, a sua propedêutica é fraca. Então, infelizmente, a gente não vê isso. Como eu disse para você, muitas vezes, a maior parte dos profissionais, em função de toda essa situação, seja financeira, seja de logística do seu lugar, seja qual for, exatamente ele ficar naquela pirâmide de evidência, com a evidência de baixo nível, de baixa força. Consequentemente, ele vai pegar critérios como estudo in vitro, vai pegar estudo em animais, células, e estudo de casos, no máximo, e vai tomar uma decisão que muitas vezes o desfecho não vai ser aquela que é esperada, infelizmente. Eu sempre digo, o curso superior ele faz uma diferenciação em relação ao curso técnico, leva o poder de reflexão. Porém, muitas vezes na nossa formação, nós não fomos questionados, não fomos inquiridos em relação a pensar, mas ser técnico. Então, reproduzir apenas, não questionar por que estamos reproduzindo ou medirmos aquilo que fazemos de efetividade. Foi efetivo, por que foi efetivo ou não foi efetivo em relação a isso. Por isso que a ciência realmente nos fortalece em relação a isso.
porque hoje nós temos uma condição muito fácil, muito tranquila, em relação a buscar as bases científicas, a poder fazer uma discussão em alto nível, procurar profissionais que realmente possam colaborar nesse sentido, que o desfecho melhor seja para a qualidade dos nossos pacientes. Isso mesmo. A gente sempre procura, né, basear as nossas intervenções em estudo de alto poder, que são as revisões sistemáticas da literatura com meta-análise, né, que seriam os mais altos níveis de evidências. O grande problema é que essas evidências elas tomam um tempo para serem geradas, né? Então, hoje, no meio da pandemia, houve essa desculpa, vamos usar os estudos de mais baixo nível porque não temos evidências de alto nível, né? Então, houve esse viés também, né? Que não, na verdade, né, não chega a ser um erro, né? Mas sim uma forma de pensar. Exatamente. Se você vê, professor André, a respeito até da vacina. Você veja, nós tivemos um período de pandemia que estamos tendo ainda, que foi um período muito limitado a muitas coisas, principalmente também a parte científica, aos estudos. E foi feito meio a toque de caixa, porque normalmente uma vacina ela vai levar de 6 a 8 anos para realmente ser aprovada, ser verificada a as suas evidências. Nós fizemos até por uma necessidade mundial a curto prazo. Por isso não sabemos realmente se vai ter uma necessidade de uma terceira vacinação, se realmente essas variantes vão ser necessárias fazer um estudo contínuo, uma mudança contínua nessas vacinas, mas a gente vê que a ciência sempre, apesar de tudo, ela sempre tenta somar. Você veja, eu acho que foi um grande ganho da população mundial, da comunidade mundial em relação a isso. Se não fossem as vacinas, nós, embora os viés, as dificuldades, eu acho que realmente a mortalidade seria muito maior e faríamos como na Idade Média, né? Aí sim seria chegaríamos a uma condição de rebanho, porque morreu a maior parte dos pacientes, o nível de transmissão fica menor. Nós conseguimos isso baseado na ciência, baseado nos estudos e baseado na vacina. Sim, nós aqui no município de Farroupilha, eu vim brigando bastante tempo sobre o protocolo, né, de testar, isolar, monitorar e tratar, né, e vacinar. E realmente, quando o prefeito resolveu tomar esse posicionamento, os nossos índices caíram, tanto que as nossas lotações hoje dos nossos hospitais está em torno de 60%, 70%. Então, realmente, um protocolo científico, onde a gente faz a testagem, faz o monitoramento desse paciente, faz o tratamento e a intervenção no tempo certo, quando é necessário, e os protocolos de vacinação têm reduzido os números, né? O problema é que levou-se tempo para que convencesse os gestores que esse investimento valia a pena. Na realidade, o grande problema que a gente vê, infelizmente, é a parte ideológica política com a ciência. Porque, na verdade, o político ele quer tomar decisões em sua gestão que tragam resultado a curto prazo com menor custo. E a gente até sabe que as condições financeiras hoje realmente são difíceis. Porém, é como você disse, se a gente trabalhar sobre protocolos, sobre processos, ou seja, segmentos de passo onde que a gente possa realmente fazer essa medição, a gente possa realmente saber a efetividade, validar essas informações através dos estudos estatísticos, da matemática, com certeza elas trarão benefício aos gestores, porque serão decisões mais inteligentes, decisões que realmente vão favorecer a população, diminuindo a morbidade, a mortalidade, e principalmente os custos em relação à internação, em relação a tratamentos pós-pandemia, porque nós vemos que essa doença realmente está deixando muitas sequelas que estão sendo estudadas e que, infelizmente, o sistema público, infelizmente, vai ter que arcar com mais um tipo de problema. Então, concordo com você, se a gente trabalhar na ciência, trabalhar com protocolos, mas baseado em realmente a chegar a um melhor desfecho, os gestores também ganharão com isso, como todos nós, a população, vai ganhar com isso, né? E uma última pergunta, professor. Como os pacientes podem identificar se as recomendações que receberam são baseadas em evidências científicas? Bem, isso é uma pergunta bastante interessante, né? Eu acho que realmente seria um diferencial para todo profissional que estuda, como se disse. Estudar leva uma demanda um pouquinho diferente. É um tempo maior que você vai ter que se dedicar, é um custo maior para você buscar uma revista, para você fazer um congresso, enfim. Porém, esse é o diferencial entre apenas você tratar e você saber como você está tratando e quem você está tratando. Porque na avaliação clínica existe um delineamento, né? Ou seja, uma sequência de passos para mim tomar uma decisão em relação ao tratamento. E, na verdade, a prática clínica, o que
que ela traz frente à queixa do paciente, buscar as melhores evidências clínicas através da anamnese, né? Ou seja, o questionamento, a investigação que nós fazemos com o paciente através, buscando sinais, buscando os sintomas, conversando com esse paciente, que são uma maneira subjetiva de pegarmos informações frente às partes que objetiva, que são os sinais clínicos. Os estudos de imagem e buscar principalmente a expectativa do paciente. Por quê? Quando nós tratamos, nós temos uma limitação em relação a cada caso. Gostaríamos de realmente resolver todos os problemas, mas nós temos uma expectativa, nós vamos ter um diagnóstico, vamos ter um prognóstico, um plano de tratamento, mas temos uma limitação. Então, essa decisão ela tem que ser horizontalizada, ou seja, nós temos que saber as necessidades que esse paciente precisa, o conhecimento que nós vamos ter que pensar, colocar em relação a essas evidências, né, científicas, a nossa formação profissional, para que a gente venha delinear. E como é que o paciente vai sentir isso? Primeiro, ele tem uma queixa, onde realmente, através da anamnese, vamos buscar essas expectativas do paciente. Com isso, vamos chegar a um diagnóstico, a um prognóstico, a um tratamento, prevendo os resultados, ou seja, aquilo que a gente pretende chegar, mas frente, como eu falei, às limitações, mas principalmente os danos e as sequelas que poderemos ter em relação a esse tratamento. Segundo, em relação ao paciente, ele tem que saber que o tratamento está sendo individualizado, ou seja, estamos buscando uma melhor solução para aquele problema, daquele paciente naquele momento. Saber que realmente nós vamos fazer uma intervenção, sabemos realmente a exposição desse paciente à informação também, ou seja, nós darmos a condição desse paciente saber das informações possíveis em relação ao caso, né? Fazendo também comparações e dando alternativas em relação àquilo que você propôs. Porque, na verdade, nós podemos chegar a algum lugar por vários caminhos. Mostrar aquele caminho mais óbvio, aquele caminho que realmente, às vezes, o paciente tem expectativas, mas mostrando exatamente os resultados que possam chegar, as complicações que possamos ter, os danos, as sequelas devido a essas limitações, né? Para que a gente busque o melhor desfecho. Além disso, o paciente perceber a estratégia do profissional em relação ao plano de tratamento a ser seguido. Ou seja, ele vai tentar entender o que realmente o profissional busca em relação àquilo que ele tem como expectativa, aquilo que ele tem como queixa, aquilo que ele tem como um diagnóstico, uma morbidade, para que realmente eu tenha essa melhor conduta. Compartilhar com o paciente, ou seja, é a vida do paciente, é a queixa do paciente, ou seja, é sobre ele que nós temos que falar. E temos que levar em relação também a isso, a relação social desse paciente, a sua realidade financeira, para que realmente ele possa buscar esse melhor tratamento, muitas vezes não buscar de forma agora direta esse tratamento, mas ele possa fazer depois esse tratamento. Então, buscar alternativas, para que realmente você possa trazer esse paciente a melhor resolução clínica, no sentido que ele fique feliz em relação não só à parte estética, muitas vezes, mas principalmente a parte fisiológica. Então, o paciente ele consegue medir o seu profissional hoje no sentido de realmente ele compartilhar as informações, mostrar que realmente a gente vai tentar buscar a melhor saída, mas muitas vezes temos limitações, viés, situações que realmente não temos o controle. Porém, se o paciente tem informação, na verdade, o paciente começa a vê-lo também de uma forma diferente, porque, na verdade, ele participa do seu tratamento. Ou seja, individualizar o tratamento, mas baseado exatamente em estudos de melhor evidência, no sentido de buscar, naquele caso, para aquele paciente, melhor desfecho. Mesmo que, naquele momento, a gente não chegue às expectativas, fazer um tratamento para que realmente, não digo paliativo, mas melhorar as condições, muitas vezes, naquela situação, preparando esse paciente futuramente para um desfecho melhor. Acho que isso, o profissional realmente compartilhando as informações, mostrando realmente esse interesse em buscar a melhor situação, faz com que o paciente nos veja de uma forma diferente também. Perfeito, professor Júlio. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Convidamos aos telespectadores que acessem o www.meuvotovale.com.br, apontem as suas demandas e acompanhem as soluções dos seus gestores. Obrigado, professor André, a você, a toda a equipe, a TV Cidade, a oportunidade. Espero poder ter contribuído no sentido de realmente a gente informar, principalmente em relação à ciência, desmistificando, né, exatamente tudo aquilo que a gente vê que não favorece, que é um desserviço em relação à melhoria da qualidade de vida da nossa população. Um grande abraço e muito obrigado, André.
Obrigado, professor.